É você, música. É você. No Brasil do século XXI, milhões de pessoas vivem mal. A pandemia deixou claro, habitação social é uma questão de saúde pública. Muita gente vive sem segurança fundiária e sem acesso à infraestrutura básica que a civilização deveria garantir. Por exemplo, não tem banheiro de uso exclusivo ou só possuem um espaço pequeno demais, escuro, abafado, sujeito à inundação. Segundo dados de 2014 da Fundação João Pinheiro, havia no Brasil quase 15 milhões de domicílios urbanos inadequados. A definição é clara. Domicílio inadequado é toda moradia precária, onde existe coabitação familiar involuntária ou onde o inquilino tem de pagar um aluguel elevado por padrão do imóvel. Vamos ver de perto como é a vida em algumas dessas casas, situadas em Brasília, São Paulo, Rio e Salvador. Uma amostra da realidade enfrentada por milhões de brasileiros de norte a sul. Brasília não é só o plano piloto e o eixo monumental. Em torno deles, nas chamadas cidades satélites ou em ocupações, vivem mais brasileiros que na capital planejada por Lúcio Costa. A cidade estrutural fica no setor complementar da indústria de abastecimento, cortada pela via estrutural, e daí vem o nome. Ali se instalaram catadores atraídos pelo lixão que não era regularizado na época. Com muita luta, essa gente conseguiu direito aos lotes e a vários serviços urbanos. 82% dos domicílios têm renda até 5 salários mínimos. São 45 mil pessoas, como Maria dos Santos, seu marido Juarez e os 5 filhos. Atualmente eu não estou trabalhando, estou desempregada, porque eu trabalhava no aterro sanitário, que é o lixão da estrutural. Aí como todo mundo sabe que acabou, aí eu não faço mais nada. Estou em casa, quer dizer, faço em casa. Meu marido fez essa casa por enquanto, até arrumar, e até hoje não arrumou, tá? Desse jeito. É tudo improvisado. Que a janela era essa parte aqui, deixou pra cozinha pra fazer uma janela, aí não colocou a janela, foi caindo o tijolo, tá aí um buraco aí. Aqui é onde eu dormo e meu marido dorme aqui também. Tá tudo improvisado. Guarda-roupa só tá os pedaços, acabou já estragando tanto velho. E também não tem janela? Não tem janela. E é bem fechado, sem ventilação nenhuma. Devido a esse tempo agora, que é muito quente, aí eu não consigo dormir no meu quarto. Eu venho dormir na sala com as crianças, por causa que é muito quente no meu quarto. Meu nome é Maria dos Santos Elias. Eu tenho 49 anos. Eu moro aqui na Estrutural, nesse endereço, há 20 anos. São Sebastião fica a 26 quilômetros do eixo monumental. Começou como uma agrovila de cujas olarias saíram boa parte dos tijolos usados nos prédios desenhados por Oscar Niemeyer. Depois da construção de Brasília, as olarias fecharam e foi surgindo o núcleo urbano, sem qualquer planejamento. Vários governos tentaram ordenar o espaço, mas ainda há uma área de risco. Vivem ali 115 mil pessoas, em 12 bairros. Um deles é o residencial do Bosque, onde moram Maria Rita e o filho dela, Jonathan. Isso aqui é só o cimento mesmo, né? Passaram só um cimento muito fininho e fica quebrando, fazendo buraco, e eu que fico tampando. Né? Eu moro aqui desde 2001. Pois é, eu vim e fiquei aqui, e aí depois foi que eu pensei, meu Deus, por que que eu fiquei num barraco desse jeito, né? Poderia ter procurado outro melhor por causa do meu filho. O Jonathan, ele depende de mim para tudo, tudo. Meu filho não faz nada, nada. Ele vai fazer 22 anos e é um bebezão, não faz nada, nada.
primeiro lugar era aterrar, né? Levantar esse barraco. Uhum. E eu gostaria também de teria um quarto dele, ter um quartinho dele, para ele ter a caminha dele, o lugarzinho de guardar as coisinhas dele, os brinquedinhos dele. O Jardim da União fica no bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Boa parte das 560 famílias que vivem ali, muitas em casas de madeira ainda, começaram a ocupar a área ociosa da Companhia de Desenvolvimento Habitacional, a CDHU, em 2013. Em 2018, um plano urbanístico popular, feito com a ajuda de uma ONG de assessoria técnica, a PEABIRU TCA, melhorou o local. A redefinição de quadras e lotes foi mais um passo na luta pela permanência no território. Vanessa e o marido Paulo Ricardo vivem ali com os filhos e acolhem a irmã, o marido e mais uma sobrinha. Eu já trabalhei de várias coisas, já fui balconista, já confeiteira, já trabalhei na área de recepcionista, já fiz um pouquinho de cada. Antes de eu engravidar dele, eu fui mandada embora do emprego, que não era registrado, mas eu trabalhava. De lá pra cá, eu optei não trabalhar mais, fora, por conta das crianças mesmo. Porque para trabalhar tem que pagar pra pessoa, então o salário que a gente recebe hoje em dia não dá nem pra mal comer. Meu pai que exatamente construiu o barraco de madeira, meu pai que levantou essa amarração, que seria minha casa de bloco, alvenaria. Tudo é meu pai, tudo é ele que exatamente levantou a minha casa. O núcleo Eucaliptus é uma das regiões mais carentes de Santo André, já na divisa com São Bernardo, no chamado ABC Paulista. O núcleo integra o bairro Cata Preta, uma homenagem ao capitão José de Oliveira Cata Preta, prefeito de São Bernardo entre 1892 e 1896. Até 1990, nem bairro era. No Cata Preta vivem quase 12 mil pessoas, entre elas Camila e seus 2 filhos pequenos. Olha lá, observe o que acontece com esses animais no período de... Minha casa tem apenas 2 cômodos, então, por conta do quarto ser bem pequeno, a gente dorme tudo numa cama de casal. Antes de eu vir pra cá, eu morava em São Bernardo, eu morava com a minha mãe na casa que era do meu pai. Como ele acabou falecendo, tivemos que estar vendendo. Eu tento conter esse cheiro de mofo, tudo. Eu limpo constantemente, 2 vezes por dia com álcool, cândida as paredes, os móveis, o chão, por causa do cheiro, né? Para diminuir mais, tanto o pó como o cheiro do mofo. Eu gostaria de mudar daqui, não do bairro, da casa. Não consegui vender por conta da estrutura mesmo. Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, só foi reconhecido como bairro em 1988, mas a ocupação começou em 1901 pelos trabalhadores que construíram o castelo do Instituto Oswaldo Cruz. Em 2007, Manguinhos recebeu obras do PAC. O conjunto de 12 favelas tem mais de 35 mil moradores, incluindo Dona Geralda, os 3 filhos e uma neta. Do tempo todo do norte que eu estou aqui, eu tenho uns 50 anos no Manguinho. Tive meus filhos aqui, criei meus filhos aqui, porque o pobre tem que morar em favela mesmo. Porque não tem. A gente mora em favela porque a gente não tem condição, tem que morar mesmo, né? Para eu comprar outra casa maiorzinha aqui, que tenha 2 quartos, sala, cozinha, eu tenho que ter uns 100, 100 e pouco, eu não tenho. Eu queria comprar outra maiorzinha aqui. É ruim porque a gente tem que dormir tudo junto. Ninguém, se Deus defenda, se cair um doente dessa doença, não tem como isolar. Tem como isolar? Não tem, vocês estão vendo. Tem que dormir tudo um por cima do outro. Se tiver de morrer, vai morrer. Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, virou bairro em 2017. Antes fazia parte de Bangu. É formada por um grande conjunto habitacional e uma favela bem próxima da Avenida Brasil, onde Suelen mora com as 3 filhas.
Aqui morava minha mãe. Minha mãe saiu e eu vim morar aqui. Depois minha mãe voltou, ficamos morando todos juntos aqui. Eu saí, fui morar de aluguel. Então aqui eu moro há 25 anos. Pode ser que eu nasci e fiquei daqui. Pouco tempo atrás eu tive tuberculose. Na tuberculose eu perdi meu lado direito do pulmão. Então eu sinto muita falta de ar. Então para dormir no quarto não dá, porque é sufocante demais. Então, aqui um tempo atrás pegou fogo em tudo. Tudo. Queimou, veio a parte elétrica todo dia, pegou fogo. Ficamos no escuro, um breu, durante umas 2 semanas. Aí tem um rapaz aqui que trabalha como eletricista, para mim não ficar sem luz, ele foi e fez a gambiarra direto, mas eu só tenho luz na sala. Na cozinha eu não tenho luz, no quarto é escuro, não tem luz também, só na sala. Aí minha geladeira fica na sala, para ligar na gambiarra, porque na cozinha não tem energia. Não fala dos dois, não fala. Vou ter 2 trabalhos, hein? Então daqui eu não sairia. Porque aqui é uma coisa querendo ser minha e eu não vou morar de aluguel, não vou passar dificuldade, até minhas filhas se estabilizar em outros lugares. Entendeu? Então daqui eu não sairia, não. Águas Claras é um bairro situado no miolo de Salvador, às margens da BR-324. Sua formação se deu inicialmente com a instalação do Hospital Dom Rodrigo de Menezes, popularmente conhecido como Leprosário, em 1949. Hoje, Hospital Couto Maia. Surgiram loteamentos vizinhos para os funcionários do hospital e, com eles, muitas ocupações irregulares. O borracheiro Matheus e sua mulher Patrícia moram em Águas Claras. Boa tarde. Aqui é Matheus Simplício da Silva, 42 anos. Aqui era praticamente no chão, barro puro. A gente comprou esse terreno e com o dinheiro que eu vinha trabalhando nas empresas, né, no salário, eu vinha comprando material e fui pagando um rapaz para fazer a casa. Quando a gente comprou esse terreno aqui, a gente mandou fazer um pedaço do barraco. Como demorou, eu peguei uma lona, joguei por cima e entrei para morar. Com frio ou sem frio, mas para deixar de pagar aluguel. Porque antigamente a gente pagava aluguel, aí saímos do aluguel, passou a dormir dentro da borracharia, em cima dos pneus. Dorme eu, Matheus e Messias numa cama, Clara e Clarice na outra, e Isadora e Isabela dormem nesse quarto aqui. As 2 dormem junto, porque é um bicama. Eu gostaria de ter um quarto para cada uma delas, que é Clara, Isadora, Isabela e Clarice. O menino ainda está pequeno, não dá para dormir com elas, mas na verdade não tenho condições de fazer esses quartos todos. A comunidade do Solar do Unhão surgiu a partir de casas improvisadas entre a Baía de Todos os Santos e a Avenida, perto do casarão onde está o Museu de Arte Moderna da Bahia, projeto da arquiteta Lina Bobardi. No local moram 2.500 pessoas que oficialmente são moradores do bairro 2 de Julho. Dona Nieta e seu filho vivem ali. Eu era empregada doméstica, trabalhava na Barra, depois conheci esse senhor, esse rapaz, que o pai de meus filhos, e vim morar com ele aqui. Era eu e ele só. Depois foi que a gente foi ter filhos. Ô meu filho, meu maior problema, essa parede aqui e o quarto de meu filho. Mas o que tem? É muito mofo, muita sujeira. Eu fico com medo de algum bicho entrar naquelas paredes ali por causa do cheiro do mofo, as coisas, e morder ele. Aí eu não tenho confiança nem de deixar ele dormir lá dentro. Ainda estando fazendo sol, a parede estando enxutinha, não tendo assim, que está manchadinha ali, mas está enxutinha agora, porque não tem chovido esses dias. Aí eu fico preocupada de algum bicho sair e morder ele, entendeu? Se eu falar com Deus em minha oração,
Oh, Deus. Oh, Deus. Eu tô dando minha opinião, que eu não sou engenheira, não sou nada, eu só sou lavadeira. Lavadeira eu lavo bem, passo bem. Eu sou muito procurada. A Vila Rui Barbosa surgiu da invasão de uma área próxima ao chamado Caminho da Areia, em Salvador, em 1949. Da noite para o dia, foram levantados 2.000 casebres em pleno mangue, dando origem a uma favela, onde Dona Railda vive hoje com sua grande família. Eu, Railda Neve Bispo, tenho 35 anos. Meu marido, Jonathan Aparecido dos Santos de Jesus, 27 anos. Meu filho, Paulo Henrique, tem 16 anos. Meu filho, Ian Neve Bispo, tem 14 anos. Meu filho, Igor César Neve Bispo, tem 12 anos. Minha filha, Maria Esté Bispo de Jesus, tem 6 anos. Meu filho, Jonathan Aparecido dos Santos de Jesus, Júnior, 4 anos. Meu filho, João Paulo, Bispo de Jesus, 3 anos. Meu filho, Tiago Neve Bispo, tem 10 anos. No dia a dia, cuidando daqui, do meu filho, botando ele para fazer a obrigação dele, enquanto meu marido sai para trabalhar, fazer comida. Já tem 2 dias que eu não faço, que não tem dentro de casa comida. Desde adiante que meus filhos choram, que não comer, não tem o que comer. Quando tem dever, eu boto para ele fazer. Quando a escola não manda, eu boto ele para fazer atividade. Ou então ele brinca ali na porta de bicicleta. Mas ele não tem os vizinhos que emprestam para ele ficar brincando. Ele joga bola aí, ou então na praça. Eu não posso deixar eles presos, eles já não têm aula. Para ficar preso dentro de casa, para ficar com a mente vazia, eu deixo eles se distraírem jogando bola. Esta casa que eu tô é, na verdade, um cenário virtual, que só a tecnologia garante. Por sinal, um cenário livremente inspirado na casa que Dona Dalva construiu em São Paulo. Dalva fez uma poupança, contratou o escritório Terra e Tuma Arquitetos Associados e mostrou que é possível ter uma casa confortável e saudável sem ser uma mansão. O projeto ganhou até um prêmio internacional. Moro aqui tem mais de 40 anos. Meu quarto tinha uma rachadura num teto, na rachadura. Quando eu chego do serviço, eu cheguei em casa, já cheguei às 9 horas, fui tomar banho. Aí depois, pum, foi aquele estouro. Falei, gente, o mundo está acabando. Não foi o mundo que acabou, não. Sabe o que aconteceu? Aí me dá até uma emoção triste. O teto caiu em cima da minha cama. Acho que foi Deus que me ajudou, que me mandou empurrar eu para ir tomar banho, senão que tinha caído em cima de mim. 6 horas, quando eu levanto, já abro aqui, já é bem arejado. As flores do meu jardim aqui. Olha que beleza, a roseira. Eu plantei a mudinha assim, desse tamanho assim, e ela está bem crescida. Eu me chamo Dalvina Borges Ramos. Eu tenho 78 anos. Eu sou diarista. De norte a sul, muitos brasileiros enfrentam a pandemia em espaços saudáveis, modernos, confortáveis e elegantes como este. Ao sermos obrigados a passar mais tempo entre 4 paredes, todos nós descobrimos, afinal, como a nossa casa é importante. A partir de agora, vamos conversar com arquitetos, professores, dirigentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e especialistas. Obedecendo às regras do isolamento social recomendadas pelas autoridades sanitárias, vamos discutir as formas de resolver este problema que a pandemia evidenciou.
Afinal, a qualidade das nossas habitações, ninguém mais duvida, também é uma questão de saúde pública. Vale repetir, se o Brasil tem quase 15 milhões de moradias precárias, é certo que há pelo menos 45 milhões de brasileiros vivendo em locais cujas condições facilitam a contaminação por todo tipo de vírus. Espaços onde é impossível obedecer às determinações das autoridades de saúde e cumprir uma quarentena aceitável. Os participantes do nosso encontro virtual conhecem bem essas realidades e também acompanham e participam da longa luta dos arquitetos para mudar essa situação. A arquiteta e urbanista Josemê Gomes de Lima está em Maceió, Alagoas. Ela é responsável pela Comissão de Política Profissional do CAU-BR. No início da pandemia, né, quando começou esse processo e que a orientação era ficar em casa, eu particularmente entrei em pânico, porque eu estava mandando para casa uma pessoa que vive num espaço que ele tem que dividir com 6, 7 ou 8 pessoas, muitas vezes com outras famílias, um espaço que não tem janela, um espaço que não tem banheiro, um espaço que não tem água, um espaço que não tem saúde. Nesse momento, a gente precisa resgatar, precisa entender que é papel do arquiteto fazer isso. Tratar da cidade e tratar das moradias que não tem condição de habitabilidade é papel do arquiteto e a gente precisa ter responsabilidade e urgentemente assumir esse papel. Um dorme no sofá, eu durmo aqui com meu filho no chão, eu boto aquele colchão. Meu marido dorme lá no quarto com os 3 pequenos, os outros 2 em um, 2 em outro na cama. Aqui é o quarto que dorme meu filho e meu esposo. Porque a cama é pequena e eles são pequenos, tem que dormir na cama cada frieza. Que eu durmo no chão com os maiores. Esse quarto aqui, nem eu, nem ele não dá para dormir. Eu doida para ter um quarto para dormir, não consigo. Só Jesus para me ajudar. E os homens. Aqui, praticamente, quem dorme aqui dorme eu e minha esposa, aqui dorme meus 2 filhos pequenos, e cá dorme no quarto de cá, dorme minha filha, Isadora e Isabela. André Blanco é coordenador da Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU São Paulo. André, o que a pandemia revelou aos arquitetos? Como a gente pode ter essa visão de entender esses aspectos e problemas, né, que foram colocados ligados à habitação precária, né, patologias na construção, falta de infraestrutura, de saneamento e uma cidade que é ilegal. Grande parte da cidade que vivemos, ela não tem um acompanhamento do profissional da área técnica, de um arquiteto, de um engenheiro, para validar esses processos e dar segurança, qualidade e conforto para os moradores. A Habitat para a Humanidade é uma organização global que já está em 70 países, sendo que cada país adapta as necessidades locais. Na Índia, por exemplo, a prioridade é banheiro comunitário, não é nem a casa das pessoas. Mário Vieira é diretor executivo da ONG no Brasil. Mário, o que a pandemia pode trazer para brasileiros que vivem muito mal? A pandemia trouxe para a superfície um problema que é estrutural do Brasil, um problema que necessita de avanço e esse avanço necessário só vai ser possível quando governo, empresas e sociedade civil se unirem na construção de uma política que resolva definitivamente a questão da habitação no Brasil. Minha casa não é ventilada. A única circulação de vento que eu tenho é a entrada da porta. Aqui não tem janela, não tem circulação nenhuma aqui. É tudo fechado. Esse barraco é muito baixo aqui, né? Que é muito quente. No calor é horrível, né? Esse calor, esse forno. Pode dormir até no chão, mas não dá para dormir, porque o calor é grande. Aí a gente tem que coisar, tem que... Botei aquele ar, comprei a prestação. Paguei e botei lá. É calor e abafado, quando é frio, Por conta das brechas também, que ali eu coloquei buchas com tempo de frio, que é muito frio. Aí cada buraco eu tampei, para não entrar muita frieza, porque entre os blocos também tem, se você for perceber, tem umas brechas. Tem alguns que aparecem, outros não. Aí aqui é frieza, quando é frio, é muito frio. Emerson Fraga é conselheiro do CAU-BR. Emerson, o que transforma uma casa num local seguro? O lugar seguro, ele precisa estar dentro de normas técnicas, ele precisa atender requisitos minimamente necessários para que verdadeiramente venha a ser seguro. E assim, o cidadão,
a sociedade possa enfrentar esta situação que assola o mundo. E ainda é importante salientar e falar que para cada R$1 investido em infraestrutura, rede de água adequada, rede de esgoto adequada, será R$5 a menos na saúde. Aí como é que é o quarto? Aqui, essa parede aqui foi eu que suspendi. Aqui não foi eu, que aqui já estava que eu mandei fazer. Aí fizeram errado. Eu botei as 4 colunas para não deixar a casa cair. Aí, a fritação aqui, ó. Tá vendo? Como fica, ó. Tudo embolorado, ó. Aqui falta um reboco, abrir um comongó aqui, ou um comongó, uma janela, tanto faz, entendeu? Abrir um comongózinho para clarear mais, para ela ficar mais o dia à vontade. A porta dessa casa era ali por dentro da casa dessa casa de cima. Eu tampei ali, aqui era uma janela, eu quebrei, botei a porta aqui e mandei abrir essa janelinha aí. Aí ficou mais arejado, porque era tudo fechado. Nós não estamos com condições de fazer nenhuma reforma. Porque o dinheiro que eu ganho do auxílio é muito pouco. Ou bem manter a casa, ou bem manter a alimentação dos meus filhos, comprar gás, tudo isso. A única reforma que eu fiz aqui desde quando eu entrei só foi pintar. Porque a gente tinha que queimar de cal por causa da bactéria da tuberculose. Tinha que queimar, e isso aí foi o pessoal do Palapa Posto que veio, trouxe o cal para queimar aqui a casa toda. Em plena pandemia, os brasileiros têm reformado mais suas casas. Com isso, muitos produtos subiram de preço. Outros estão em falta nas lojas de materiais de construção. Mas uma coisa não mudou ainda. Mais de 85% constroem e reformam suas casas sem orientação de arquitetos e urbanistas ou engenheiros. Esse número foi levantado a partir de uma pesquisa realizada pelo CAL e pelo Instituto Datafolha e não mudou com a Covid-19. O principal motivo para as pessoas não contratarem um profissional é financeiro, segundo o Datafolha. 45% dos entrevistados apontam essa razão para reformar ou construir por conta própria. 33% dizem que faltou dinheiro e 17% classificam o trabalho do arquiteto como muito caro. Quem nunca recorreu a arquiteto explica sua decisão pela falta de recursos, porque acha que não vai precisar ou por outros motivos. O que muitos ainda ignoram é que desde 2008 há uma lei que garante o acesso gratuito ao trabalho técnico de profissionais especializados para as famílias de baixa renda. A lei não foi regulamentada e não há um fundo específico para financiar esse direito, e por isso ela ainda é pouco aplicada. A lei é resultado da experiência desenvolvida em Porto Alegre pelo arquiteto Clovis Jürgen Fritz. Ele fez o primeiro programa de assistência técnica para habitação de interesse social na prefeitura. E, ao se eleger deputado, passou a lutar para viabilizar esse caminho. Clovis teve a colaboração do também deputado baiano Zezéu Ribeiro nessas batalhas. Em 2008, eles venceram, mas 12 anos depois, ainda é preciso fazer valer esse direito à moradia de qualidade. O Clovis Jürgen Fritz era arquiteto e urbanista, elaborou o projeto de lei. No Congresso, o outro colega, arquiteto e urbanista, Zezéu Ribeiro, baiano, foi meu colega de turma na faculdade, ele foi o relator e a lei foi aprovada em 24 de dezembro de 2008. Né? E até hoje pergunto-se o que foi feito no país enquanto plano de governo. Né? Muito pouca coisa. O que existe são situações e exemplos assim esparsos. Tem muita coisa ainda para ser feito, né? O convívio faz parte da civilização, né? E o convívio só é bom quando ele é bom para todos, né? Eu acho difícil ainda, nesse período de pandemia, sairmos com soluções milagrosas. Mas uma escada se sobe degrau por degrau, né? Mas é preciso ter a clareza de onde que a escada começa, onde que ela termina e aonde queremos chegar. Presidente Luciano, o que há de novo? Assistência técnica para habitação de interesse social, além de um direito, tem que ser entendido como uma política de saúde pública. Habitação não é só a casa, é também o conjunto que o cerca, com espaços públicos, com espaço de circulação e mobilidade, com espaços de lazer, para que as pessoas vivam felizes. É banho frio. Que faça chuva, que faça sol, é frio. Não, chuveiro elétrico não temos. A gente botamos, fizemos uma encanação direta. Só à noite
que sobe água. De dia a gente não tem água. Por que de dia não? Porque a água é muito fraca, a água da rua, não tem um caixa d'água. Entendeu? Então só à noite, há muita cisterna, muita bomba ligada, então não tem força para subir. Que é água direto da rua. Pra gente tomar banho quente, a gente no fogão, panelinha e balde. Evidentemente, há situações, né, que você tem que ter uma intervenção um pouco mais radical. Mas, geralmente, a experiência nos mostra que é tão carente de assistência técnica que medidas básicas você muda radicalmente o conforto térmico, o conforto psicológico da casa. Que ao melhorar uma cozinha, tornar uma cozinha adequada, um banheiro, né? Isso dá uma autoestima evidente para o morador. Já cheguei a ficar 3 dias fora de casa porque molhou colchão, tive que jogar fora, molhou móveis, molhou tudo. A gente pega a panela, bota aqui, pega o balde, bota, um senta no sofá, outro dorme em pé, eu e minha esposa, a gente fica em pé olhando eles. E água escorrendo aqui. E água escorrendo. Eu tô sem guarda-roupa, já perdi 2 que me deram e já perdi. Comprei um e um eu ganhei e já perdi. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina tomou como missão estratégica sensibilizar os gestores públicos sobre o papel da assistência técnica para a habitação de interesse social. A presidente Daniela Sarmento tem rodado o estado realizando seminários sobre a questão. Quando a gente traz a possibilidade da ATIS, a gente traz também alternativas para se resolver o problema da habitação social dos municípios, que é um grande desafio, né, complexo, que todas as prefeituras precisam buscar compreender para poder resolver. Então, eu acho que a ATIS ela amplia todo esse debate e com essa divulgação, com o posicionamento estratégico do Conselho, nós conseguimos a defesa desse tema através da política pública. São Paulo tem a maior quantidade de moradias insalubres e precárias. Presidente Geraldini, na prática, o que o CAL São Paulo tem feito nesse campo? O nosso envolvimento com o tema foi disparado o maior de todo o país, né? Outros estados também fizeram situações semelhantes, mas em razão do nosso potencial com o número de profissionais e com os recursos oriundos das receitas do CAL, das anuidades e dos RRTs, o CAL São Paulo conseguiu aí publicar e viabilizar esse edital, que se encontra nesse momento em fase de seleção. Não sabemos ainda quantas propostas vamos receber, mas a nossa expectativa é, dentro do ano de 2020, investir até 6,2 milhões de reais em ações de assistência técnica. Cada projeto, ele prevê um mínimo de contratação de 30 profissionais, e são 27 projetos, então nós estamos falando aí de quase 1.000, né, profissionais para poder desenvolver esses projetos. Desde 2008, em várias cidades, tem se processado diversas iniciativas de melhorias habitacionais com assistência técnica. Entre outros, Arquitetos da Vila, Digna Engenharia Social, de Campo Grande, e Moradigna. Ainda em escala reduzida, esses empreendedores têm melhorado as construções precárias a custos aceitáveis. São vários modelos de negócio, mas em todos a assistência técnica ajuda a fazer diferença. Iniciativas valiosas como demonstração dos resultados que podem oferecer. Uma das experiências mais importantes foi comandada por Gilson Paranhos, na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. Nós montamos 14 postos de assistência técnica justamente nas áreas mais necessitadas do DF. E essa experiência de estar lá nos mostrou que a única maneira concreta da gente conseguir interferir e dar uma contribuição para a sociedade é estar presente lá dentro. Nós começamos com um investimento de R$8 mil por unidade habitacional. Conseguimos fazer transformações sérias, contundentes para as famílias com R$8 mil. Passamos para 13 mil, nós saímos do governo, esses valores eram de R$15 mil e hoje a CODAB já trabalha com R$25 mil por unidade.
Então, R$25 mil por unidade, nós conseguimos fazer uma transformação enorme nessas habitações. Quando a gente analisa o déficit habitacional brasileiro com profundidade, nós vemos que a melhoria habitacional ela é muito mais importante do que a produção de unidades novas. A gente, quando pensa em juntar um dinheiro, alguém cai doente. É sempre assim. Então não tem muito planejamento, vou fazer obra daqui a 2 anos. Então não tem muitos planos. Em primeiro lugar, do fundo do meu coração, um lugar para o meu filho dormir bem. Um lugar predileto, que é o meu sonho, dar um quarto ao meu filho digno, para eles dormirem bem. E a segurança da minha casa. A situação agora está bem difícil, então não tenho condições nenhuma, mas eu gostaria muito de poder estar arrumando minha casa. Com a ONG Arquiteto de Família, Mariana Estevão trabalhou durante 8 anos em um mesmo território, o bairro Vital Brasil, em Niterói. Hoje ela atua em Mauá, na Grande São Paulo. Como é que foi essa experiência, Mariana? Nós trabalhamos a partir de um diagnóstico completo da casa, identificamos quais são as prioridades e trabalhamos a execução da prioridade eleita, né, da intervenção com maior urgência. E a partir daí a família também passa a ter uma noção de quais são as outras necessidades e aos poucos ela vai elaborando, vai executando. Criamos também diferentes estratégias para viabilizar as obras. Criamos um microcrédito rotativo também adequado às condições da família. Então era uma forma de viabilizar as obras e as famílias pagarem aos pouquinhos. E qual a dificuldade de prestar essa assistência? É um choque cultural, né, que pode existir e nós não temos o preparo na nossa formação como assistentes sociais têm. Então é uma questão de falta de prática, falta de hábito, mas que pode ser vencido ao longo do tempo. Não podemos entender que só a elite deve ter acesso ao arquiteto, porque dessa forma a gente está assumindo que a nossa função é supérflua, é dispensável e não é um conhecimento essencial. Fernando Assad, você comanda o Vivenda. É um programa que oferece vários kits de reforma a partir de modelos pré-estabelecidos de materiais, como pisos, azulejos, louças, tintas e janelas, que custam entre R$ 1.500 e R$ 4.000 e podem ser parcelados em até 12 vezes. Mas o importante é o que vem junto: assistência técnica. Para construir a solução, a gente precisa partir disso. Qual que é a necessidade dessas pessoas? Na Vivenda, como a gente entendeu que esse era o ponto de partida, a gente começou a explorar os atributos. Não é uma coisa unilateral. Como o próprio nome diz, é uma solução em melhoria habitacional. É assim que eu vejo como a ATIS deve se inserir nesse campo. Como o próprio Gilson Paranhos, que é um grande amigo e mestre nosso, nos ensinou uma vez, projeto concluído é obra concluída. O que vocês estão fazendo especificamente na ONG Habitat para a Humanidade, Mário Vieira? Nós já tínhamos um trabalho mapeado ao longo dos anos de pequenas organizações que estão distribuídas pelo país, de norte a sul, e nós mapeamos mais de 60 organizações, pequenas organizações, e montamos uma rede onde o objetivo é fortalecer essas pequenas organizações que são negócios de impacto ou são organizações sem fins de lucro, assim como a Vivenda é um negócio de impacto e a Habitat é uma organização sem fins de lucro, para que faça o recurso chegar lá na frente, para que faça a tecnologia de construção, de acompanhamento de projeto, de atendimento social das famílias, que é um componente super importante, para que faça com que todos esses recursos possam chegar cada vez mais à ponta e atender cada vez um número maior de famílias. O resultado dessa rede, que foi criada no início da pandemia, tem se mostrado bastante animador. São reuniões semanais, capacitações, recursos captados e, o mais importante, as obras sendo feitas para quem precisa lá na frente. Enfrentar a pandemia em casas mal construídas é muito pior. Sofrimento,
Foi muito sofrimento. Passamos muita necessidade. Sem merenda para eles querendo brincar e aquele sufoco, aquela choradeira que eu estava já de tempo de enlouquecer. Mas Deus entrou em primeiro lugar em minha vida. Ia estar todo mundo contaminado se alguém pegasse Covid aqui. Porque aqui não tem saída. Aqui é um cômodo só para nós 5. E na pandemia, Mário, vocês têm alguma ação específica? Habitat, num primeiro momento, fez um atendimento básico e distribuiu quase 6 mil kits de alimentos, de higiene pessoal e higiene da casa. Num segundo momento, construiu 420 pias comunitárias, mas tudo isso a gente ainda está falando fora da casa. E os problemas que estão dentro da casa? Um alto percentual de arquitetos manifesta interesse em trabalhar com baixa renda, mas só 8% já trabalharam efetivamente. Fernando, como superar isso? A gente entende que para atingir esse desafio de reformar essas 40 milhões de casas, a principal estratégia é a gente estruturar esse sistema da melhoria habitacional, ou esse mercado da melhoria habitacional. Ou seja, é criar uma estrutura para que todo mundo possa jogar o jogo. Que os arquitetos possam jogar o jogo, que os bancos possam entrar com os financiamentos e jogar o jogo, que os pedreiros, que as indústrias de material de construção, que as lojas de material de construção e, claro, o governo também entre jogando o jogo, especialmente atendendo essa lacuna que às vezes os mecanismos mais clássicos de mercado não atendem, que é a parte toda do subsídio, atender as famílias que não podem pagar. Conselheiro Guivaldo, num certo sentido, os arquitetos já sabiam que algo assim poderia acontecer, não é? Sim, já há bastante tempo. Quase que estavam profetizando o que iria ocorrer nas nossas cidades, né? Ou seja, cidades sem infraestrutura, sem qualidade de vida, sem acesso público, com qualidade de transporte. E isso em relação à cidade. A responsabilidade é o seguinte... ainda que previsto no Estado brasileiro, né, mas os planos de governo, eles não têm tido atenção para esse problema, né? O problema com as cidades. Depois, a ausência de profissionais arquitetos e urbanistas na maioria dos municípios brasileiros, né? Aqui no caso da Bahia, por exemplo, são poucas os municípios dos 417 que... contam com um profissional arquiteto de carreira, né? Um profissional com a importância que tem no traçado da cidade, no planejamento da cidade, na revitalização de áreas da cidade, né? Ausentes é como não ter médico e profissionais da saúde cuidando da saúde, né? Então o resultado disso é que as cidades brasileiras estão doentes. Nem sempre a questão da assistência técnica para habitação de interesse social esteve na pauta das escolas de arquitetura. A arquiteta Josemê é testemunha. No meu tempo de formação, né, na década de 80, isso não era pauta, não fazia parte do nosso currículo. Pelo menos da Universidade Federal que eu estudei, ela não fazia parte da grade curricular. Então eu vim descobrir o que era habitação de interesse social, já depois, quando já estava no mercado de trabalho, que você começa a conhecer as ações de outras pessoas, de outros coletivos, de outras cooperativas e de outros estados que já vêm atuando. A Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia tem um curso de especialização em assistência técnica, habitação e direito à cidade, similar à residência médica. Professora Ângela, qual a razão para criar esse curso? Hoje nos defrontamos com um grande problema de déficit qualitativo nas cidades, né? Dado que essas políticas que produziram novas unidades não foram suficientes para atender a todo o processo migratório que nós tivemos desde o pós-escravatura, com populações com baixa escolaridade, baixa renda, enfim, é diante desse contexto que este curso se debruça. Ele é um curso pioneiro no Brasil, ele foi implantado em 2011, aprovado na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia, né, sendo o primeiro. Hoje nós já temos outras experiências vindo nessa mesma forma de atuação, dando dados globais. Até então, nós temos muito a comemorar, né? Temos 54 professores da Faculdade de Arquitetura e de outras faculdades, como professores colaboradores atuando
Já tivemos 73 residentes formados, a maioria em arquitetura, mas também absorvemos o pessoal que nos procura vindo da área de serviço social, direito, engenharia. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul lançou um projeto em plena pandemia com um título que parece óbvio, mas é ousado. Nenhuma casa sem banheiro. Tiago, isso quer dizer quantas casas especificamente? No estado do Rio Grande do Sul, 11 mil famílias, segundo o IBGE, não têm banheiro na sua própria casa. Nesse momento da pandemia, ficar em casa e lavar as mãos é a grande é a única forma de enfrentar a pandemia, de enfrentar o vírus. Então, o CAL do Rio Grande do Sul, junto com o governo do estado e diversos outros parceiros, criou esse programa de forma emergencial e estamos colocando recurso para executar projetos e obras de maneira a atender a essas famílias que não têm o mínimo, né, de acesso a saneamento e a higiene dentro da sua própria casa. Há uma questão que muita gente não sabe, que é a regularização fundiária. Uma casa erguida sobre um terreno que não pode ser legalizado não é uma solução, mas um risco. Ainda que receba melhorias e que garanta condições mínimas de vida a seus moradores, estará sempre ameaçada de ser objeto de despejo judicial ou de outro tipo de ação que expulse seus moradores, destruindo qualquer possibilidade de permanência e evolução. Isso quer dizer que os programas devem restringir sua atuação apenas a imóveis já devidamente legalizados? Não exatamente, mas é preciso examinar previamente se aquelas moradias podem ser regularizadas. E há uma legislação que determina em que condições isso acontece. Em resumo, a regularização fundiária é um dos meios para se garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito a cidades sustentáveis, democráticas e socialmente justas. Presidente Luciano, qual a solução definitiva para as moradias insalubres e precárias? A pandemia mostrou que se a cidade não for saudável para uns, não será para todos. É fundamental que se entenda que outras pandemias poderão vir e é preciso que estejamos prontos para dar condições à população de baixa renda de convivência em espaços saudáveis, capazes de abrigar as necessidades de cada uma das famílias. Infelizmente, nós temos colocado a coabitação como o principal foco. Então, estamos produzindo unidades habitacionais. Lógico que nós sabemos que essa produção de novas unidades habitacionais é para resolver o problema do desemprego, mas não para resolver o problema do déficit habitacional. O déficit habitacional brasileiro é resolver o problema na inadequação. E o problema da inadequação se resolve fazendo melhorias habitacionais. A resposta que a população precisa é o combate à inadequação. E esse combate é feito através da produção de melhorias habitacionais. E o programa Minha Casa Minha Vida não resolveu esse problema, arquiteto Luciano? O programa não exigiu que os projetos, que os núcleos habitacionais fossem localizados em espaços urbanos estruturados, com saneamento, com equipamentos de lazer, de atendimento à comunidade, né, e também da mobilidade urbana. Eu tenho tudo próximo. Eu tenho a escola das crianças que é próxima. A rede de saúde aqui, por mais que em muitos lugares tenham dificuldade, aqui eu não tenho o que reclamar porque é bom. A clínica da família é próxima, eu tenho UPA que é próximo, então eu tenho tudo próximo da casa. Além da comunidade, a minha casa é um foco bom, um lugar bom, tem a atividade da Vila Olímpica, que minhas filhas vai e participam então sempre. Entendeu? Então daqui eu não sairia. Não. Porque aqui é um bairro maravilhoso que eu tenho, todo mundo respeita meus filhos é respeitado, eu sou respeitada. Eu preferia ficar aqui na minha casa do que mudar. Porque o meu medo maior é somente a estrutura, mas eu gosto de morar aqui. Lá fora a gente paga muita coisa. E para morar lá fora a gente tem que ter uma ganinha mais alta para
pagar as crianças. A gente tem que pagar água, pagar luz, pagar esgoto, PTU, essa coisa eu não vou ter condição. Se existisse um financiamento do governo, eu aceitaria para poder estar fazendo a reforma da minha casa, porque meu sonho é poder estar reformando aqui. Aceitaria. Aceitaria, claro que eu aceitaria a reforma aqui, até pelo bem-estar das minhas filhas. Luciano Guimarães tem mais uma questão relevante. A assistência técnica para habitação de interesse social, além de um direito, tem que ser entendida como uma necessidade de saúde pública. E, por isso, transformada numa política de Estado, assim como é o SUS, que atende a população na área da saúde. Para o bem do Brasil, essa pandemia certamente vai acabar um dia. Mas tomara que em nosso novo normal, todos tenham direito a uma moradia digna, salubre, confortável. Para que o caso da dona Dalva não seja apenas uma louvável exceção, e sim regra a valer para milhões de brasileiros.